Gente, de novo, em relação à questão da Ucrânia, são situações distintas. Eu quero fazer um pronunciamento aqui que muita gente não vai, num primeiro momento, receber de uma forma muito positiva, mas a gente fala a verdade aqui. Tá? A Rússia não apoia o Hamas. Então, se você está ouvindo em algum lugar que a Rússia apoia o Hamas, você está sendo desinformado. Tá? Porque o governo da Rússia tem boas relações com o governo de Israel, muito mais o presidente Putin e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Vou repetir, se você está ouvindo em algum lugar que a Rússia apoia o Hamas, você está sendo desinformado, porque o governo da Rússia tem uma relação muito próxima com o governo de Israel, principalmente o governo do Putin e do Netanyahu. Aí tem muita gente também que está tentando reproduzir o fato de estar sendo preparada uma visita do senhor Mahmoud Abbas, que é o representante da autoridade palestina a Moscou, como um signo de apoio da Rússia em relação aos palestinos. Então já respondi a pergunta que foi colocada no chat. A reunião não é entre o Hamas e a Rússia. Se já houve em outro momento, num momento tão conflagrado como esse, não é? Essa assertiva ela é equivocada. Se vocês quiserem acreditar em propaganda, não é? Porque o que acontece na realidade, né? Eu vou dizer para vocês aqui de uma forma também muito taxativa. Existem grupos políticos que, para pescar em águas turvas do antissemitismo, por vezes querem sugerir uma situação de um alinhamento contra Israel que parta de alguns centros de poder que seriam um antagonismo à hegemonia dos Estados Unidos. Então há várias maneiras, inclusive sofisticadas, de colocar isso. Muitas vezes eu coloco que muita gente que se diz antissistema representa o sistema efetivamente, mas que com esse tipo de situação, não é? Esse tipo de situação acaba de alguma forma, eu diria a todos vocês, confundindo, tá? Confundindo. Então eu vou colocar aqui, inclusive, a fala do nosso amigo André Nunes, conversando com o André Nunes, é o canal dele no YouTube. Ele coloca aqui, a ANP, Autoridade Nacional Palestina, é uma coisa, o Hamas é outra. Então quem a Rússia deve receber, segundo o que foi veiculado até aqui, é o dirigente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que é ligado ao grupo de Yasser Arafat, que é o mesmo grupo que participou dos Acordos de Oslo em 1988. Então, não comprem gato por lebre. Aqui, a pergunta BP está dizendo aqui, o Irã não apoia o Hamas? O Irã, sim. Inclusive, a partir dessa aproximação dos sauditas, dos iranianos, dos grupos sunitas com Damasco, né? Apesar da Síria ter uma maioria sunita, mas ela tem um governo de uma linha alauíta, que é uma linha do xiismo, tá? Então, a partir do momento em que você tem essa reaproximação e a readmissão da Síria na Liga Árabe, o Irã, sim, apoia, pelo menos politicamente, em tese, o Hamas, tá? Não confundam gato por lebre, não comprem gato por lebre. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, muita gente fala sobre uma aliança entre o Irã e a Rússia. Existe, circunstancial, assim como a Rússia tem boas relações com Israel, tem boas relações com o Irã, mas em tempos históricos, 200 anos, em termos históricos, é muito pouco. E no final, no começo do século XIX, final do século XVIII, na guerra entre persas e russos, os persas contaram com o apoio da França. E foram derrotados pela Rússia. O Império Russo derrotou os persas e fez com que os persas concedessem áreas, né, inclusive do Kanato, de onde está hoje a capital da Armênia, Yerevan, né, para a administração do Império Russo. A área do sul da Geórgia atual, a área do antigo Oblast Nagorno-Karabakh da República de Artsakh, áreas que ainda não existiu o Azerbaijão, mas que hoje são parte da fronteira entre o Azerbaijão e o Irã. Todas essas áreas, aquela área que é uma área do Azerbaijão, onde você tem uma população Talish, né, aquele rabinho ali ao sul do Azerbaijão, né? O Azerbaijão que é uma entidade das petroleiras britânicas, né? De um acordo entre os bolcheviques e os britânicos ali no começo do século XX. Então, não tenham a percepção que existem determinadas alianças que tentam lhes dar a conhecer de forma inequívoca e incondicional, né? Aqui o Luiz Pacheco coloca, a Jordânia é um estado fantoche. Bom, Luiz Pacheco, eu quero dizer para você que a Jordânia,
autorizou o pouso de aviões dos Estados Unidos, eventualmente com apoio a Israel. Né? Então, é importante que, quando vocês receberem esse tipo de informação, o que eu chamo de deformação muitas vezes, vocês contestem isso conhecendo a história. Todos os países, principalmente as potências, têm interesses geopolíticos, geoeconômicos, que não são dados a priori por afinidades ideológicas, e sim são construídos com base em interesses, sejam energéticos, sejam em relação à questão do desbloqueio de caminhos, como a navegação, como os transportes rodoviários, ferroviários, aéreos, as linhas livres. Então, por que a China, os iranianos e os sauditas teriam que tipo de afinidade, se não de interesses econômicos e geopolíticos e geoeconômicos? Né? Os sauditas e os iranianos sequer têm afinidade étnica. Os chineses, muito menos. Mas todos eles têm interesse geopolítico e geoestratégico comum. Os Estados Unidos têm uma proximidade muito grande com Israel porque você tem um lobby israelense, um lobby judaico muito forte nos Estados Unidos, por exemplo, com a AIPAC. Então, quer dizer, quem conhece Nova York, quem já foi para Nova York, sabe como é a influência das entidades judaicas nos Estados Unidos. Então, não resta a menor dúvida que há aí sim uma construção de interesses convergentes com base, naturalmente, sempre em questões geopolíticas e geoeconômicas. Nada disso é feito porque há simpatia pela bandeira, gente. Nada disso é feito porque há simpatia pela bandeira. Então, existem questões que precisam ser suscitadas, que precisam ser melhor conhecidas. Senão, nós vamos estar sendo induzidos ao erro de maneira permanente. Permanente. Nós vamos estar sendo induzidos ao erro o tempo todo. O que existe hoje, seja no conflito no Oriente Médio, que é muito mais perigoso do que o conflito na Ucrânia, mas também no conflito no Oriente Médio, é a briga pelo controle das rotas comerciais e pelas rotas de produção, distribuição e navegação, no que tange principalmente ao aspecto do controle do recurso energético. Quem controla a energia, controla a produção. Quem controla os caminhos, controla a distribuição. Então, baseado nisso, nós temos que a guerra pelo controle do mar Mediterrâneo é muito mais perigosa, mas muito mais perigosa mesmo, do que a guerra que acontece no Donbas ou que acontece ali na região ao sul da Ucrânia. É muito mais perigosa, porque, na realidade, os interesses econômicos majoritários são dos Estados Unidos da América do Norte e da República Popular da China. E por isso nós estamos assistindo esse cenário. Esse é o ponto fundamental, saudando aqui o Bruno Campos Garcia, fala que a nova Rota da Seda, é isso, Bruno. A questão da nova Rota da Seda e o que suscitou, o famoso Belt and Road, o que suscitou de interesses e de contraposições. É uma situação muito complicada, mas muito complicada mesmo.